Olá galera, tudo bem? Estamos voltando mais uma série de vídeos, né? Eu andei um tempo aí não produzindo os vídeos, né? Eu até coloquei nas redes sociais e principalmente lá no grupo da escola, também no meu status, né? Andei um tempo aí ocupado com um problema de saúde do meu pai, né? Mas ele já está bem, já está em casa, está se recuperando e agora estou retomando as gravações dos vídeos, né? O de história, eu ainda estava no processo lá dele receber alta, então eu peguei alguns conteúdos já de internet, mas são conteúdos muito excelentes assim, de informação que vai auxiliar bastante ao aluno a entender todo o contexto lá dos capítulos de história que eu já postei em cada um dos grupos, do sexto, do sétimo, do oitavo ano. Mesmo assim, se o aluno ainda tiver alguma dúvida, ele pode me procurar que eu irei sanar todas essas dúvidas, né? O aluno pode me procurar no status, tem alunos que podem me procurar no grupo, pode me procurar pelo WhatsApp, tem alunos que estão no meu grupo de história do Facebook, ou estão na minha rede social também no Facebook ou no Instagram, ou seja, tem todos diversos recursos para entrar em contato comigo. Tá? O capítulo hoje, nós vamos falar do sexto ano, ele fala ética com os meus amigos, é o capítulo número 3, né? E eu já tinha informado num pequeno enunciado que eu coloquei lá no grupo, né, que o terceiro e quarto bimestre são extremamente corridos, né? Então tudo é muito, né, voluptuoso, os alunos vão precisar acelerar. E eu vou aproveitar também esse vídeo para deixar a informação. Tem que entregar todos os trabalhos, não deixem para entregar, né, os trabalhos em cima da hora. O aluno tem mais tempo para fazer os trabalhos em casa, né? Eu dou o máximo de limite de tempo para o aluno fazer os trabalhos, né? Por isso que eu deixo o aluno para me entregar o trabalho no último momento. E qual é o último momento? Na hora que ele vai entregar a prova na escola já pronta, né? Quando ele vai entregar todas as provas que ele respondeu em casa, ele junto com as minhas provas de ética e de cidadania de história, ele chega na escola, entrega as provas e entrega os dois trabalhos juntos. Então o aluno tem tempo suficiente para fazer isso, né? Tem que procurar organizar o seu tempo e aprender a cumprir prazos. E tem turmas que estão deixando de fazer trabalhos, né? Tem uma turma, por exemplo, com 19 alunos, somente 7 entregaram os trabalhos. Então isso aí é muito complicado. Não é o caso do sexto ano, que tem poucos alunos que entregam trabalho, mas vamos procurar corrigir essa questão. Tá? Tem tempo para resolver isso. Então o capítulo ele fala sobre ética com os meus alunos, com os meus amigos. Percebam, existe um filósofo, né, que escreveu um livro maravilhoso há séculos atrás, chamado O Discurso da Servidão Voluntária. Esse filósofo escreveu esse livro com 18 anos, já era um jovem de mente brilhante, e tudo que ele escreve num livro muito fininho, né, ele fala nesse processo também sobre amizade, né, e ele fala algo importante. Esse filósofo é o Etienne de la Boétie, né? Vocês podem procurar aí informações a mais do que ele. Tem uma palestra muito interessante que é citada pelo historiador e professor Leandro Carnal, que usa sempre o Etienne como referência, né, em todos o contexto de servidão voluntária, e tem uma parte do livro lá que ele fala sobre o amigo. E ele fala justamente uma questão que é muito importante, que está relacionada com ética. Todos aqueles que são éticos têm amigos. E todos aqueles que não são éticos têm cúmplices. Ora, professor, qual é a diferença do amigo e do cúmplice? O amigo vai estar sempre do seu lado na hora em que você precisar. O cúmplice, ele não vai estar. Porque ele é só cúmplice na hora dos interesses, na hora que ele precisa de você para resolver alguma coisa que é do interesse dele. Né? Eu me lembro que o Leandro Carnal dá um exemplo interessante, né, de que
todos são grandes amigos, né, dentro dessa questão da cumplicidade. Mas na hora que um desses amigos é preso e ele menciona aquele outro amigo numa delação premiada, eles deixam de ser amigos, né? Aí sobe de fato, cai aquela máscara da falsidade da amizade e ali se ressalta a cumplicidade, quer dizer, não há amizade, são só cúmplices. E isso não caracteriza uma amizade verdadeira. A amizade é aquela que você precisa na hora que você mais necessita, né? O meu pai precisava de 2 cadeiras aí para dar continuidade ao seu tratamento em casa, uma cadeira geriátrica e outra uma cadeira de rodas. Não que ele esteja muito debilitado ao ponto, mas essas 2 cadeiras seriam essenciais para poder facilitar a mobilidade até ele se recuperar de maneira geral. Entendeu? Um amigo meu de pronta resolveu para mim na mesma hora, algo que seria dificílimo para alguém que tivesse um cúmplice, porque não, se fosse uma coisa do interesse dele, ele não iria te ajudar. Então, toda pessoa que é ética, ela sempre vai ter amigos. E todas aquelas pessoas que não são éticas, ela nunca vai ter amigos. Ela vai ter cúmplice. Então é importante o aluno entender essa diferença de ter amigos e de ter cúmplices. Então, se você quer ter ao seu lado uma amizade verdadeira, seja um homem ético, seja uma mulher ética, porque isso vai te fazer ser sempre uma pessoa com muita honra, e isso é fundamental, né? Então o livro ele vai abranger várias questões sobre isso. Óbvio que essa questão que eu estou trazendo do Etienne Lavoisier não está no livro, então eu estou trazendo de fora para enriquecer a aula, né, do capítulo, e para que vocês também tenham um entendimento melhor dessa questão da amizade com os amigos. Tanto que no livro ele divide o capítulo em 3 partes, né? Ele fala assim: ética na diversão, aceitação pelos amigos, o que alguém faz eu não preciso fazer, né? Ética na diversão, isso aí eu falo sempre, né? Ou seja, todos os ambientes que nós vamos participar, que são ambientes onde existem grupos de diferentes classes convivendo naquele mesmo espaço, existem regras, né? E elas devem ser respeitadas. Se você vai a um clube, né, onde vão várias pessoas participarem daquele mesmo ambiente, existem regras, existem maneiras de como você entrar na piscina, né? Você não pode pular na piscina de maneira desesperada, porque pode ter alguém ali, uma criança, você pode provocar um acidente, né? Você não pode jogar lixo dentro da piscina, né? Tem locais que proíbe de você fazer churrasco, você não pode fazer churrasco, porque você tem que comprar comida que eles vendem no restaurante, aonde eles têm dentro desses ambientes, né? Existem alguns clubes que permitem, mas você tem que fazer aquele churrasco aonde? Em um local especificamente determinado por aquele ambiente. Se você vai numa praça, mesmo que seja uma praça pública, aquela praça tem também regras, né? Você tem várias pessoas circulando, tem uma ciclovia específica para você andar de bicicleta, você não vai poder andar de bicicleta no meio daquelas pessoas que estão ali na praça, né? Passeando, se confraternizando. Então todo ambiente social, né, de diversão existe regras, né? Em praças de alimentação, de shoppings, né? Quando você vai de repente a um cinema, existe regras dentro de cinema, aquela mesma euforia que você faz dentro de um cinema, quando você está vendo um filme de ação, que você vibra com o herói no filme, ou que você chora com uma cena dramática, você não pode ter essa mesma reação de emitir sons num teatro. O teatro você não pode ter essa referência, essa mesma ação, essa mesma reação, melhor dizendo, do que de um filme, de um cinema, né? Porque o teatro ele é ao vivo. Às vezes qualquer coisa que fugir à rotina, você pode desconcentrar o ator que está atuando. Então são ambientes diferentes, né? De total respeitabilidade. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, nós estamos tendo hoje regras rígidas devido
ao isolamento social, né? Você, nesses espaços públicos, qual é a obrigação de todos estarem usando? Usando a máscara, porque você precisa estar lá se protegendo e protegendo também o outro. Observe que como a cada situação em que nós vamos vivendo dentro desses ambientes, elas vão surgindo novas regras e a gente precisa aprender a conviver com as nossas regras, né? O próprio professor Leandro Carnal, dando uma aula nos Estados Unidos, ele estava tentando procurar um termo em inglês para explicar as leis que não pegam no Brasil. Aí a mediadora da palestra falou assim: poxa, professor, mas como que é lei que não pega? Lei é lei. Não existe essa questão de lei que não pega. Lei é lei, ela foi feita, tem que ser cumprida. Então a mesma coisa são as regras. A gente precisa aprender a respeitar as regras, né? Que as regras que organizam e harmonizam a convivência naquele ambiente que nós estamos ali vivendo, ok? Na segunda parte ele vai falar sobre aceitação pelos amigos. Essa aceitação pelos amigos tem aquela questão das indiferenças. Ah, não vou ficar próximo daquele menino ali porque ele é negro. Ih, não vou ficar perto daquela menina ali porque não quero fazer amizade com ela, porque ela fala muito. Então você não pode colocar nenhum critério de aceitação por características daquela outra pessoa. A amizade ela tem que ser um sentimento livre, independentemente daquela pessoa. E aí envolve várias questões, religião, né? O time de futebol que ela torce, o tipo de gosto de música que ela gosta de ouvir, né? Eu tenho muitos amigos que curtem música que é completamente diferente aos meus gostos. Os meus alunos que já me acompanham sabem que eu vivo publicando músicas, né? Eu gosto muito de ouvir disco de vinil ainda até hoje, compro disco de vinil ainda até hoje. E meu gosto de música, eu sou um eclético para ouvir música, né? Mas existem determinados gêneros musicais que eu não curto. Mas eu tenho muitos amigos que gostam desse tipo de estilo de música e nem tampouco eu deixo de ser amigos dele por causa disso, né? Então você não pode fazer critérios para quem vai ser meu amigo e quem não vai ser seu amigo. A amizade ela surge naturalmente, você não pode ficar olhando questões que o outro tem para ver se aquele amigo vai te servir, né? Para você não cair lá naquela questão que eu falei no início do nosso papo, né? Você precisa ter amigos, você não tem que ter cúmplice. E para você não ter cúmplice no seu relacionamento, você precisa ser um homem ético. A ética, naturalmente, te aproxima pessoas boas. Quando as pessoas têm conhecimento de que você é uma pessoa ética, as pessoas se aproximam de você, querem ser seu amigo, porque sabe que você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa ética, é uma pessoa que respeita, se dá o respeito e é respeitado. Então isso é importante. Outra questão, né, sobre ética é que você nunca deve dizer para as pessoas que você é uma pessoa ética. Quem tem que falar isso de você é uma outra pessoa. Eu não posso chegar aqui, não existe ninguém mais ético do que eu. Já tem um político aí muito famoso que usou essa frase. Não se faz isso. Quem tem que falar da sua ética é uma outra pessoa. E não você falar da sua própria ética, né? O seu comportamento ético vai naturalmente expressar aquilo que você é de verdade, tá? E a última parte do capítulo ele fala: o que alguém faz, eu não preciso fazer. Se você olhar lá na página 47, vamos pegar aqui na página 47, ele tem lá uns itens que ele fala assim, ó: se seu amigo fuma, você não precisa fazer o mesmo. Se seu grupo costuma ir ao cinema fazer barulho, atender o celular, jogar, sujar o ambiente, você não precisa fazer o mesmo. Ou seja, esses exemplos não significa que você tem que repeti-los. E meu amigo fuma, vou fumar também porque eu acho bonitinho. E o meu amigo bebe muito, eu vou passar a beber muito.
E meu amigo fica com som alto depois das 10 horas da noite, perturbando o vizinho, que é um idoso que precisa descansar. Né? Esse tipo de comportamento tem a ver com ética. Porque ética é você respeitar regras e você se enquadrar dentro de um processo estabelecido dentro de um sistema social. Ninguém nasce com ética, né? Aquela criança que é né, no momento do nascimento ali, ela não nasceu com ética. Ela vai adquirindo a construção da sua moral e da sua ética com a sua formação. E esse processo de formação, ele vai se dar a partir da educação que ele vai receber. Né? Se uma criança tem um determinado comportamento inadequado e não ético, você pode ter a certeza que é resultado de influências, às vezes, dentro da própria família. E isso é preciso ser observado. E não sou eu que estou falando diretamente, não é algo do meu pensamento. Isso já é estudado por vários especialistas, né? Eu cheguei a dar até um exemplo um tempo atrás, né, de um amigo que levava o neto para a rua, né, junto com ele, né, ele parava no botequim para beber, já era um ambiente que não deveria estar uma criança, e ele ficava chamando aquela criança por um determinado apelido. E todo mundo que chegava no baile falava, ele daí, o fulano, é isso, isso, isso. Né? Aquilo já criava um certo estigma naquela criança, né? Porque você vai está atraindo para aquela criança um nome que não é legal. E o que vai acontecer quando aquela criança estiver mais adulta? Ela vai achar normal fazer o mesmo. Né? Ela vai olhar para uma outra pessoa e vai dar um apelido e vai... Embora isso seja uma questão que envolve bullying, mas você perceber como é que isso se torna um ciclo vicioso. Então, todas essas questões vêm da base educacional em casa. Né? A ética ela vai construindo a partir dos valores éticos e morais que você tem a partir dos seus pais, que são as suas referências, né? Dos seus avós. Né? Nós entendemos que existem muitas famílias que têm problemas sociais, por exemplo, alunos que só têm o pai, ou que só tem a mãe, ou que não tem nem a mãe, ou não tem nem o pai, são criados pelos avós, ou pelos tios. Né? A vizinha da minha namorada, o vizinho da minha namorada, ele cria a filha sozinho. Né? Um trabalhador extraordinário. A filha tem uma educação exemplar, ele cria ela sozinha, menina de 12 anos, e ela tem uma educação primordial e uma forma de educação que ele dá a ela para ela aprender a ter respeito e aprender a ter ética, tanto fora ou quanto a presença dele. Isso é importante, porque você começa a construir isso dentro de casa. Então, o que alguém faz, eu não preciso fazer. Então você tem que observar e questionar. Se você tiver dúvidas sobre isso, pergunte a alguém de um adulto da sua casa. Pai, o fulano está fazendo isso. O que o senhor acha? Ouça a voz de alguém mais experiente. Né? Nós vivemos hoje num mundo onde se desculpa, um adolescente que não tiver um amparo muito bom, se ele se envolver em determinados grupos, ele, para se desviar para o lado do caminho do mal, é fácil. Então é importante que sempre tenha alguém que você tenha confiança de sentar e conversar. Olha, vi fulano fazendo isso, o que o senhor acha disso? Ouça a voz da sabedoria. Sempre um idoso vai lhe dar sempre um bom conselho, que é para você não fazer o que o outro faz, que ele acha certo, mas que não é certo e que você não precisa fazer. Ok? É importante também fazer todos os exercícios do capítulo, né? O capítulo do livro, em alguns momentos, né, ele vai pedir para você pesquisar algumas coisas fora. E mesmo que ele não lhe peça, é importante que você amplie seus conhecimentos. Entendeu? É interessante que você procure não só assistir só os meus vídeos, mas procurar algum texto no Google, ou procurar algum outro vídeo lá no YouTube,
para saber mais sobre o assunto, que quanto mais você enriquecer o seu conhecimento sobre o tema, melhor você vai saber debater sobre isso na hora que eu for elaborar o teste e elaborar a prova, né? Que você vai ficar mais rico de informações, ok? Essa é a nossa aula de hoje, né? Estou muito grato e muito feliz de poder estar aqui gravando mais um vídeo para vocês e até o próximo vídeo. Fique na paz. Tchau.